Olá, eu sou Renê. O tema do vídeo: não basta apenas crer que Jesus Cristo é o Senhor. O texto base encontra-se em Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Na relação humana, ela pode passar por 3 estágios. As pessoas podem se conhecer de contato, primeiro estágio. Segundo estágio, na intimidade. Terceiro e último estágio, vínculo. Nem todos que se conhecem de contato podem evoluir para intimidade. Nem todos que evoluem para intimidade podem chegar a ter vínculo. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, duas pessoas de sexo oposto se conhecem de contato, começam a namorar, vão para a intimidade, e quando se casam, chegam ao último estágio, que é o vínculo. Eu estou falando isso porque isso acontece também na relação do homem com Deus. Acontece a mesma coisa. E por isso que eu trago esse tema desse vídeo. Hoje, quando vivemos na era da globalização, do ecumenismo, onde acontece um processo de integração entre as nações, atingindo aí todos os segmentos sociais, inclusive o religioso, onde o elemento religioso ou a religião oficial das nações é o cristianismo, é válido, é bem apropriado se falar desse tema, se tratar desse assunto. Uma geração, uma civilização que comemora o nascimento de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Uma civilização que tem intimidade com Cristo, que goza dos favores de Cristo, das bênçãos, mas que, por estar vinculado ou dentro, integrado a um sistema político falso, o cristianismo, que prega o evangelho, mas não é o evangelho. O cristianismo ele é fundamentado nas tradições dos povos. Uma civilização que acha que confunde o cristianismo com o evangelho.
nasceu dentro do sistema, porque o indivíduo, ele nasce ou no catolicismo ou no protestantismo. Mas ninguém nasce no evangelho, nem com o evangelho dentro de si, nenhuma criança. Daí a necessidade de depois de adulto, não diria adulto, mas já na condição de decidir se aceita o evangelho para sair de dentro do sistema onde ele nasceu ou se permanece dentro do sistema. Não é à toa que Jesus Cristo, no livro de Apocalipse, no capítulo 18, versículo 4, faz um convite para a sua igreja. Sai dela, povo meu. E eu trago aqui a memória, ou como exemplo, aquela multidão que estava ali com Cristo na segunda multiplicação dos pães. Aquela multidão, ela era formada não apenas, ou composta não apenas por populares, eu diria assim, mas por muitos discípulos de Cristo. E a Bíblia revela que depois que todos ali foram agraciados ou beneficiados pelo milagre ali feito por Jesus, todos comeram do pão multiplicado, saciaram sua fome e ainda sobrou comida. Mas quando Jesus Cristo chamou para a real, quando Jesus chamou para uma responsabilidade com a sua palavra, com o evangelho, para que tivesse vínculo com ele, a multidão se dispersou, ficando apenas os 12 apóstolos. E quando Jesus Cristo perguntou: e vocês vão me deixar? Pedro saiu à frente e disse: Senhor, te deixar para ir para quem? Só tu tens as palavras da vida eterna. Essa é a igreja de Cristo. A igreja verdadeira de Jesus Cristo, no meio dessa confusão reinante, é formada por aqueles que entenderam ou entendem que cristianismo e evangelho são distintos. São aqueles que não confundem evangelho com cristianismo. O cristianismo com o evangelho. Jesus Cristo, ele diz: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou, se as minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. E aí, passa-se a ter um vínculo com Cristo e com Deus consequentemente. Neste evangelho, que estando na vida do indivíduo, dá legitimidade a Cristo para agir na sua vida. Outro exemplo aqui, eu dei um exemplo coletivo. Eu quero dar um exemplo aqui individual. Uma pessoa na Bíblia que conhecia Cristo, tinha intimidade com Cristo. Judas.
Quando Jesus enviava os seus apóstolos numa missão, dando-lhes autoridade para expulsar demônios, para fazer maravilhas no seu nome, Judas também estava junto. Judas, ele tinha intimidade com Cristo. Quando Jesus Cristo falava por parábola, que a multidão não entendia, depois os apóstolos chamavam no particular, e ele explicava o sentido da parábola. E Judas também estava lá. Judas tinha tanta intimidade com Cristo que chegou a beijá-lo na face. Seria difícil um estranho fazer aquilo. Mas Judas fez. Só que Judas não tinha vínculo com Cristo. A verdade, que é a palavra de Deus, conforme João 17, quando Jesus, na oração sacerdotal, diz ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa verdade nunca esteve em Judas. Você quer um exemplo maior? Satanás. Ele, enquanto estava na vontade soberana de Deus, como regente do coral celestial, ele conhecia Deus, tinha intimidade com Deus e tinha vínculo com Deus. Mas quando ele transgrediu o Evangelho, lembrando aqui que o Evangelho é eterno, Jesus Cristo, ele diz para Deus assim, se não me engano, em João 7, chegando no final do capítulo, ele diz que as palavras que ele transmitiu, o Evangelho, não são dele, mas de Deus. Jesus veio com a missão de nos falar tudo aquilo que Deus mandou falar. Tudo aquilo que era necessário para que o homem possa alcançar a salvação, Jesus veio e falou. Então, Satanás, ele perdeu o vínculo com Deus quando ele transgrediu. Então nós podemos afirmar que Satanás, ele conhece Deus. Quem bem conhece é ele. Os demônios também conhecem. Só que não tem vínculo com Deus. Perdeu o vínculo. E muita gente tem perdido o vínculo com Deus. Porque tem desprezado o Evangelho, a Santa Aliança. Muitas pessoas nos nossos dias, isso para todas as épocas, conhecem Deus, têm intimidade com Deus, mas não têm vínculo com Deus. No livro de Zacarias, capítulo 13, versículos 8 e 9, diz que apenas 1/3 da terra será sarado. Quando lemos na carta segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, ali nós descobrimos os 2/3 que serão extirpados, conforme está em Zacarias 13, 8 e 9, e o terço
que será sarada. Onde se diz, onde está escrito: Cristo virá como labareda de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e os que rejeitaram o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, somente aqueles que permanecem no Evangelho e com o Evangelho em si têm vínculo com Cristo e com Deus, consequentemente. Portanto, meu amigo, temos que entender e aceitar o Santo Evangelho, a Santa Aliança, selada com o sangue de Jesus Cristo, é que nos vincula a Ele. Hoje, nós vivemos numa civilização que se autodenomina cristã, que comemora nascimento, morte e ressurreição de Cristo, mas que não aceita o Evangelho para ter vínculo com Cristo. Aquele dia a decepção será grande. Lembrando aqui que o Evangelho, a Santa Aliança, é o sinal de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo engano, de toda mentira que tem operado nos nossos dias. Amém.